ter as estatais, né, sob o controle popular e com mais investimentos também, né, que garanta esse processo de qualidade, né? E a gente precisa de uma expansão do sistema de transporte metroferroviário. Isso e acho que não só na região metropolitana de São Paulo. Acho que, por exemplo, Campinas a São Paulo é um absurdo a gente não ter nenhuma alternativa de transporte, né, de pessoas e também mais volume de cargas que garanta essa locomoção. A malha de passageiros foi desmontada. Foi desmontada, exatamente, né? Agora faz parte do circuito histórico das cidades, né? Piracicaba tem lá a Estação da Paulista, todas as cidades do interior de São Paulo tem isso. É preciso revitalizar, isso é uma garantia de mais qualidade no transporte, né? E desafogar o transporte rodoviário também, isso é urgente e necessário. Então, essa expansão mesmo é muito capaz, né, de gerar empregos e de garantir essa qualidade e integrar essas, principalmente, né, num primeiro momento, essas regiões, Campinas, São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba. Então, essa expansão aqui da região metropolitana tem que estar mais conectada e com mais qualidade, né? É preciso a gente garantir, né, começar a ter uma perspectiva de produção nacional, né, do sistema metroferroviário, assim, para que a gente tenha soberania nesse processo. E aí, a integração com o transporte rodoviário, né, com os transportes de ônibus também. Que as concessões, as parcerias público-privadas nesse sentido, a gente quer utilizar um instrumento jurídico que é a encampação para acabar com a concessão privada nesse sentido, né? Porque os transportes, a tarifa de ônibus aumenta todo ano, isso é sempre uma luta aqui em São Paulo, nos interiores, a juventude sempre está à frente nesse processo, né? Teve de grande expressão foi junho de 2013, mas todo ano tem luta nesse sentido, porque no meio, né, o transporte público ele é praticamente compulsório, né? A gente necessita dele para ir trabalhar, né? Boa parte da população não tem condições de ir de carro ao trabalho, e ainda bem, né? Porque senão ficaria mais afogado ainda o centro das cidades. Então, você obrigatoriamente tem que usar o transporte público urbano. E se você coloca a necessidade de lucro de um empresário ali no meio, isso vai precarizar o serviço e vai superlotar. Porque, veja bem, o interesse do empresário de ônibus é ele lucrar mais por cada trajeto. Então, para ele interessa o ônibus estar superlotado, ele está ganhando mais, porque ele ganha diretamente com a passagem, correto? Então, isso não pode ser a lógica tem que ser da qualidade. Isso ficou mais agravado na pandemia ainda, em que o transporte público superlotado foi o principal ambiente de transmissão, né, de Covid no início desse ano, né, na onda da Ômicron, isso foi diagnosticado em pesquisa, etc. Então, a parte da integração, tirando esse elemento de ter um lucro empresarial e voltar à dinâmica para atender com qualidade a população, tanto em termos de número de linhas, quanto os trajetos que interligam. Eu muitas vezes sucateado, porque isso não vale a pena ter lá para a empresa. Mas não pode ser a lógica da empresa, tem que ser a lógica urbana, de acesso à cidade, né? Não só ao ambiente de trabalho, mas também à cultura, né? Ao esporte, ao lazer dentro da própria cidade. Então, fazer essa integração e tirar a lógica de que a cobrança do transporte ela se dá sobre o usuário. Ela tem que ser uma dinâmica de pensar o transporte como um direito universal. Quem quiser, todo mundo tem que ter o direito de se locomover dentro da cidade. Então, isso ser uma garantia também de serviço público, né? Então, rumando, né? Não dá para chegar e estabelecer uma tarifa zero de início, mas para reduzir as tarifas, rumando para uma tarifa zero.